o C e o B. E ele é regular, ou seja, todas as suas faces são figuras que têm todos os lados iguais. Como as faces são triangulares, vamos estar falando de triângulos equiláteros. Então, tetraedro regular ele é formado por faces que são triângulos equiláteros. Como que eu sei? Só lembrar que ele é regular. Então, todos os lados, todas essas arestas, falando de uma figura tridimensional, essas linhas não vão ser mais lados, né? Vão ser arestas. Então, essa aresta aqui é igual a essa aqui atrás, essa aqui embaixo, essa aqui, essa e essa. De modo que todas essas faces são triangulares. São triângulos equiláteros, com todos os lados iguais. Agora que já vimos aqui sua classificação, vamos ver alguns pontos interessantes. Aqui, se pegarmos a linha que vai de A até C, temos AC. E AC é uma aresta. Cada uma dessas partes formadas por triângulos, por exemplo, ADC, esse triângulo ADC, ele compõe uma das faces. E esses pontos aqui, por exemplo, ponto A, é o vértice. Então, como a gente poderia fazer para achar a área total dessa figura? Aqui, temos o seguinte. Cada face é triangular e cada triângulo aqui é equilátero. Então, vamos olhar para um triângulo. Vamos pegar, por exemplo, esse triângulo ADC, que a gente já aproveita ele daqui. Ele vai ter três lados iguais. Como ele é equilátero, os lados são iguais e os ângulos internos também. Então, esse ângulo vale 60, esse vale 60 e esse vale 60. Temos aqui a altura. Vou chamar de H e o lado eu vou chamar de L. E esse ângulo aqui é 60. De modo que o seno desse ângulo ele vai ser a razão entre o lado oposto e o maior lado, que é o maior lado desse triângulozinho aqui, que é a hipotenusa, que é o próprio lado do triângulo. Sendo assim, raiz de 3 sobre 2 vai ser H sobre L. H vai ser o L vezes raiz de 3 sobre 2. Então, essa é a relação entre a altura e o lado do triângulo equilátero, como já foi visto. Então, esse H vai ser o lado vezes raiz de 3 sobre 2. Sendo assim, a área vai ser o quê? A área não é a base vezes a altura sobre 2? Se a base vai ser... Se ele é equilátero, a base é igual aos outros dois lados. A base mede L. E a altura vai ser L raiz de 3 sobre 2. Vamos pegar tudo isso e dividir por 2 na nossa fórmula da área do triângulo. Daqui nós tiramos que L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 é a área de cada uma dessas faces triangulares.
Cada face vai ter essa área. Como são? Olhando aqui, dá para ver que tem a face BCD, essa aqui. Tem a face ABD. Temos essa face aqui ADC ou ACD. Vou colocar ADC. E temos a face da frente que é ABC. Então são 4 faces. Como são 4 faces, a área total do tetraedro vai ser regular, no caso, vai ser 4 vezes esse valor aqui, que nos dá L ao quadrado raiz de 3. Tudo isso como H. Deixa eu apagar aqui. Hzão. Essa altura aqui. Se a gente ligar esse ponto aqui embaixo a esse outro, ao vértice C, vamos ter um triângulo formando 90 graus, triângulo retângulo, com o cateto H, esse outro cateto aqui, e um outro que corresponde ao lado L, que é a hipotenusa. Então, se a gente souber quanto que é isso aqui, a gente consegue escrever H em função do lado. Então, vamos ver aqui. Temos o L, que AC é o lado. Esse ponto onde a altura intercepta a base, ele é o ponto médio da figura, porque é uma figura regular. Então, a altura vai interceptar a face de baixo justamente no meio, no ponto médio. E esse ponto médio ele tem um nomezinho importante. Ele é o baricentro do triângulo de baixo. E o baricentro ele é aquele ponto ali que as medianas se encontram, se cruzam. O que eu posso dizer sobre esse ponto? Bom, se eu tenho um triângulo aqui, aqui está a mediana, aqui está o baricentro, e aqui está o vértice onde a mediana passa, temos duas seções, essa e essa, duas partes. A parte de cima vai ser 2/3 em relação ao total, e a parte de baixo vai ser 1/3. Então, se a gente olhar aqui, ó, de C, existe a mediana que passa por aqui, que corta a figura mais ou menos aqui, de modo que essa parte aqui vai ser 1/3 e essa outra aqui 2/3. A mediana, o baricentro, ele separa a mediana em duas partes, na relação de 2 para 1. Uma parte corresponde a 2/3 e a outra a 1/3. Então vamos apagar aqui e desenvolver a nossa conta. Podemos então redesenhar esse triângulo. Redesenhando, teremos o seguinte: H aqui vai ser 2/3 da altura, aqui vai ser L. No caso do triângulo equilátero, a mediana também é a altura. Então, quando eu falo 2/3, estou falando 2/3 da altura Hzinho, que é a altura, esse Hzinho aqui, do triângulo menor. Então, teremos que Hzão ao quadrado mais 2/3 H ao quadrado
Vai ficar isso aqui é igual a L ao quadrado, porque é um triângulo retângulo, aplicando o teorema de Pitágoras. E aqui temos que H é L raiz de 3 sobre 2. Então, H ao quadrado vai ser L ao quadrado vezes 3 sobre 4. H ao quadrado. Eu já passei ela para o outro lado com o sinal trocado. Por isso que apareceu menos 1/3 aqui. H ao quadrado, H ao quadrado vai ser L ao quadrado vezes 2 terços. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, temos raiz quadrada de L ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 3. O H vai ser L raiz de 2 sobre raiz de 3. Só que aqui temos um denominador que é irracional. Então, vamos racionalizar. Transformar ele num denominador racional. Então, a gente pode multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Aqui e aqui. E aí vamos ter que H, a altura do tetraedro, vai ser lado vezes raiz de 2 vezes raiz de 3. Vai ser raiz de 6. É só multiplicar os números que estão dentro da raiz, dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. Como está elevado ao quadrado aqui, e o índice é 2, a gente corta. Então, vai ser 3. Então, essa aqui vai ser a altura do tetraedro regular. Todo tetraedro tem as faces iguais, com o mesmo lado, todas elas são triângulos equiláteros, a gente pode achar a altura utilizando essa fórmula em função do lado e a área total em função do lado também, aqui.